Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez de volta ao canal para falar sobre justiça social. E hoje a novidade que vocês já devem estar sabendo, né, e é bom que a gente sempre comenta aqui, é a questão do Bolsonaro realmente ser alvo de nova queixa no Tribunal de Pena Internacional, né? E aqui dessa vez sobre, mais uma vez é claro, sobre a atuação dele diante da pandemia do coronavírus. A gente sabe muito bem que a posição dele sempre deixa a desejar pela irresponsabilidade de acreditar que é algo que não se deve levar a sério, a insistência dele de tudo voltar à normalidade, a utilização, a falar em público, por exemplo, sem utilizar máscara, e também as aglomerações em que sempre acontece quando ele se expôs. É claro que ultimamente ele deve ter sido alertado para ficar um pouquinho mais na retaguarda, mas a gente sabe que muitas das mortes em que aconteceram aqui no país, a culpa é dele sim, por quê? Porque os seus apoiadores terminaram seguindo seus passos. Se ele fala que não é para usar máscara, ele não precisa nem falar. Se ele não utiliza máscara e vai de encontro a essas pessoas, com certeza essas pessoas se acham no direito também de, por acharem que são de direita, por acharem que estão corretos, seguir o seu exemplo. E o que a gente vê é exatamente um número enorme de novas mortes que poderia ser evitado. Então veja bem, quem fez agora essa representação aqui foram profissionais de saúde. Foi domingo passado que eles fizeram, né? Denunciando, domingo passado, é exatamente ontem, porque hoje já é de madrugada já. Denunciando a atuação do presidente também diante da pandemia. E aí eles estão direcionando exatamente ao chefe, né, procurador-chefe também, procuradora, que faltou Bensolda, protocolado por uma coalização sindical de trabalhadores de saúde de todo o Brasil. São vários estados em que estão no documento afirmando que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por meio de falhas graves e mortais na condução da pandemia. Ele, como líder de uma nação, a postura dele deveria ser outra. Existem duas coisas aí. Primeiro é não levar a sério a questão da pandemia. E aí, por consequência, a gente sabe que o número de mortes agravou cada vez mais. Segundo, querer intimar, querer fazer com que os estados voltem à normalidade, quando na realidade até agora mesmo não deveria ter voltado ainda, né? E a outra situação ainda é utilizar sempre um medicamento, fazer propaganda do medicamento em que está sendo contestado pela Organização Mundial de Saúde e demais órgãos responsáveis, porque o cloroquina ela foi feita para tratamento da lúpus, que nada tem a ver com o Covid. E o que se sabe é que muitas pessoas podem, inclusive, ter vindo a óbito diante das consequências também que houve no momento em que utilizou. E que ela não apresentou de forma alguma melhoras para as pessoas que utilizaram ela durante seu tratamento. Então veja bem, são muitos crimes. Sabemos, aqui é algo que a gente pode dizer abertamente, que quando ele defende a questão da arma, né, Estatuto da Arma, que todo mundo deve estar armado, é porque existe grana por trás disso. A indústria bélica com certeza irá financiar sua campanha, né, e dar uma graninha boa para ele. Cloroquina, se a gente apertar bastante, a gente vai ver que algum laboratório que seja responsável, alguma coisa assim, está por trás disso. Está tentando fazer com que esse remédio ele seja de qualquer forma vendido em grande escala. Se vai dar certo ou não vai, pouco importa, mas o que ele quer é exatamente grana.
A gente já sabe a questão da fake news também. Então, aqui se fala até na matéria que foi colocada, a materialidade dos crimes cometidos está devidamente confirmada, vez que se denota o exposto que as ações e omissões do senhor presidente da República afetam de forma grave a saúde física e mental da população, colocando-a em situação de risco a um vírus de alta letalidade e com capacidade de disseminação incontrolada, com risco de morte e sequelas irreversíveis. Então, veja bem, esse comportamento dele irresponsável está exatamente sendo colocado aqui porque é afrontoso quanto às orientações das autoridades internacionais de saúde, né? Todos os países sempre procuraram de alguma forma fazer algo, até mesmo o Trump. A gente sabe muito bem que ele não estava utilizando máscara, também estava nessa, de repente ele mudou de posição diante das consequências, inclusive vendo que o Brasil nesse momento se trata de um país que mais apresenta risco hoje para a comunidade internacional. Os Estados Unidos hoje está colocando restrições em relação ao Brasil. Então, sabemos que alguns estados o vírus está de forma controlada, em outros que antes nem apresentavam um número muito alto. Agora, o índice de letalidade está muito alto. Poderá piorar porque não existem medicamentos necessários e equipamentos também. Até mesmo em estado como o nosso, em que está controlado, até certo ponto. Mas, se não houver insumos, se não houver compras de novos medicamentos, as pessoas que estão em UTI, elas poderão muito bem vir também a óbito, porque todo o medicamento que nós temos não dá para 2 semanas. Então, se o caso agravar, já era também. Tudo isso é para a gente observar o quanto estamos diante de um presidente irresponsável, corrupto, que a todo momento procura tirar proveito da nação em termo econômico. Não é à toa que ele deixou de ser um militar e hoje, durante todo esse tempo que ele está como político, a gente sabe que a política não dá dinheiro, não é uma forma de empreendedorismo, e ele hoje tem uma fortuna, até certo ponto, é calculável essa fortuna, mas é uma fortuna que é incompatível para um político, independente do cargo que ele esteja ocupando. Tanto ele quanto familiares e principalmente os seus filhos, né, que também são políticos. Então hoje, o principal que a gente queria falar é sobre isso. A gente está nesse momento com 87.052 mortes confirmadas até as 20 horas de ontem, né, de domingo. E boa parte dessas mortes poderia ser evitado porque as pessoas que teimam ainda a fazer festinha, a sair sem máscara, quando a gente aperta, não são a classe trabalhadora, não fazem parte da classe trabalhadora. A maioria são exatamente da classe média, ou aqueles que, mesmo sendo da classe trabalhadora, ainda não se sabe porquê, encontra-se iludido, achando que o governo Bolsonaro lhe representa. Então, gente, por hoje seria exatamente esta, né, a notícia, o noticiário que a gente gostaria de colocar aqui para ser discutido. E aí é interessante que vocês compartilhem, que mostrem para outras pessoas, porque o importante dos nossos vídeos aqui é mostrar a toda a população a verdade, fugir um pouco do fake news, e a gente até observa que, como a justiça está pegando no pé dessa galera, tem sumido mais os ataques e as notícias falsas, para que a gente na próxima eleição não possa cometer o mesmo erro que foi feito anteriormente, colocando uma família canalha, corrupta no poder, sabendo do passado dela, mas que toda a divisão ficou naquela que a gente não sabia se votava no Ciro, no Haddad, e terminou deixando alguém que não nos representa
chegar ao poder. Então por hoje é só e até o próximo vídeo.